E aí, meu povo, Naruto nas lágrimas! Tava até com saudade já de falar isso. Estamos aqui para mais um vídeo relevante que fala sobre coisas que as pessoas passam quando estão tentando chegar na tão sonhada aprovação. Quando as pessoas começam a estudar direito, muitas delas percebem que a velocidade de resolução das questões cai drasticamente. Elas se sentem lentas, começam a achar que estão fazendo tudo errado, algumas ficam cheias de dúvidas, ficam com muita insegurança e desistem de continuar fazendo o que é certo. E é nesse momento que muita gente perde a aprovação. Depois que as férias acabaram, a Pietro e o Tomás continuaram conversando pelo telefone. O Tomás estava vivendo os primeiros momentos da vida na faculdade e a Pietra na luta para tornar a aprovação dela uma realidade. Nesse episódio, a Pietra vai falar pro Tomás como a preparação dela tá indo mal, como ela tá se sentindo lenta para resolver as questões, e o Tomás vai explicar para ela uma das coisas que fez ele ficar 6 vezes mais rápido na hora de resolver as questões na preparação dele. Então vamos falar da jornada da Pietra para acertar 160 questões no Enem. Pietra não tinha noção de como é esse lance de entrar na faculdade. Eu sonhei várias noites com esse dia, mas nada do que eu sonhei é exatamente como é. Mas é melhor ou pior? Bom, primeiro tem o lance de morar fora. Eu posso chegar a hora que eu quiser, eu sou dono do meu tempo, mas também tem o lance que eu tenho que cuidar da minha comida, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que cuidar da minha roupa. Vixe, do jeito que você é, eu tenho até medo de pensar o cheiro do sovaco das suas camisetas. Não fede não, sua louca, eu já peguei o esquema. Camiseta você não pode passar de 3 dias de uso. Cueca é mais flexível, dá pra chegar até 5. Quando você não conseguir entender porque você tá solteiro, você vem falar comigo que eu tenho uma explicaçãozinha pra você, tá? Ah, mas é tonta. Mas eu queria falar mesmo com você desse negócio de estar solteiro, mas vamos falar disso aí depois. E aí, como é que tá a sua preparação pra passar esse ano? Da pior maneira possível. Como assim? Ai, Tomás, é uma coisa complicada. Eu sei tudo que eu tenho que fazer, que a gente conversou bastante sobre isso, acredito em tudo que a gente conversou, mas a cada dia a sensação de que eu não vou passar só cresce, não diminui. Tem dia que eu morro de vontade de ligar pra você, pra gente conversar um pouco, eu te explicar algumas coisas, mas eu fico pensando, poxa, quando ele conseguiu passar, ele não ficou incomodando ninguém, ele só foi lá e fez. Não vou ficar ligando também, incomodando, chato isso aí, né? Pietra, isso não é verdade. Quando eu tava estudando, também tinha algumas pessoas com quem eu me comunicava, que eu ia atrás pra dividir algumas dificuldades que eu tava tendo que me ajudavam muito durante a minha preparação. Mas não tem esse negócio de fui lá e fiz sozinho, não, você tá errado. Ah, mas mesmo assim, você já me falou tanta coisa sobre preparação que eu acho que nem tem mais o que ser falado, só tem que fazer, né? E aí é inevitável, começa a achar que o que falta é vergonha na cara, porque se eu sei, por que eu não vou lá e faço? Eu que tenho que fazer andar. Pietra, presta atenção no negócio, ó. Existe a preparação falada e existe a preparação na prática. Quando a gente fala, tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo funciona. Quando a gente cai na prática, a gente vai encontrar as dificuldades e é lá que a gente vai aprender a lidar com elas. Então, não tem essa coisa de tudo já foi falado. Não, quando você cai na prática é normal. E aí o que não rola, o que é difícil, que as pessoas não conseguem entender, é que elas começam a colocar na conta da falta de vergonha na cara, falta de vontade. E não dá, esse caminho é furado, esse caminho não funciona. Eu tô tentando estudar da melhor maneira possível. Só pra você ter uma ideia, tem vezes que eu pego uma questão e eu fico 1 hora em cima dela. Num dia desse aí eu fico 4 ou 5 horas estudando e faço 4 ou 5 questões só, Tomás. E gasto um maior tempão, faço tudo direitinho, eu não tô brincando, eu não tô fazendo as coisas de um jeito relaxado, mas eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô ficando desesperada com isso porque eu não sei o que fazer. Ah, Pietra, eu sei exatamente o que você tá fazendo, sabe? Vem comigo aqui. Quando você erra uma questão, você analisa os 4 elementos da questão, certo? Pergunta, alternativa, texto, imagem e referência. Eu até decorei. Sim, analiso as 4. Depois de limpar todas as palavras e frases que você não entendeu na questão, você olha a resolução, certo? A resolução e os comentários também, que aliás, esse ano, Tomás, estão excelentes. Muita gente boa comentando. Quando eu vejo os comentários, eu já saio de lá sabendo o que eu tenho que estudar. E é a partir dessa ideia que eu vou para minhas fontes externas e começo meu estudo. Antes de sair para as fontes externas, quanto tempo você gastou até aí? Ah, até aí é super rápido. Eu sabia. O tempo vai embora quando você cai nas fontes externas, não é? Credo, Tomás, eu não tinha reparado nisso aí, mas você tem razão. Eu faço super rápido essa primeira etapa do estudo, que eu passo pela resolução dos comentários, descubro o que eu tenho que estudar, e aí quando eu caio nas fontes externas, quando você cai nas fontes externas, você tenta encontrar a fonte mais completa, que tenha mais coisas sobre o assunto, a que seja a mais top,
Plus Master, certo? Ah, então, mas eu não sei como eu te falo isso, mas isso é óbvio, né? Se eu vou nas fontes, eu tenho que ir nas mais completas, nas melhores que existem. Não é óbvio pra você isso? Ô vacilona, não tá óbvio pra você que esse seu óbvio é que tá comendo o seu tempo? Como assim? Na primeira fase do meu estudo, quando eu errava uma questão, eu também ia atrás da fonte mais completa e melhor, perfeita possível que eu pudesse encontrar. Sei. Se eu errasse uma questão sobre área de triângulos, eu já aproveitava para estudar área de trapézio, paralelogramo, dava uma olhadinha em volume, porque eu tinha certeza que algumas fórmulas eu tinha esquecido, expandia um pouco mais esse conhecimento e para isso eu precisava ter uma fonte completa, que tivesse tudo. Já aproveitava e matava tudo de uma vez só. Quando eu me dava conta, já tinha passado mais de hora nesse esquema de ter começado a estudar só a areazinha do triângulo. Eu faço assim, não é bom não? É péssimo, porque eu descobri que a síndrome do vai que cai estava acabando com o meu tempo. Síndrome do vai que cai, isso é coisa que você inventou, né? Eu não inventei porque quase todo mundo que não passa sofre dessa síndrome. Só que eu fiz foi dar um meu nome pra ela. E essa síndrome do vai que cai seria... Ao invés da pessoa estudar só aquilo que ela não sabia pra resolver aquela questão, ela pensa assim: ah, eu vou estudar mais essa coisinha aqui porque vai que cai. O grande problema é que na maior parte das vezes não cai. E quando cai, ela não lembra, porque não tinha um problema real motivando aquele estudo. Ela simplesmente inventou uma necessidade e tentou cobrir uma necessidade que não existia. Eu não concordo. Para mim, estudo é estudo. Se você aprender, você vai ser capaz de resolver questões e ponto. É só estudar direito. E isso é uma hipótese ou você tem como provar? O número de questões que você acerta todos os dias está aumentando com você pensando assim? Só não está aumentando porque eu não estou conseguindo aumentar a quantidade de questões que eu faço por dia. Se eu fizesse mais questões, eu acertaria mais. Mas é claro, você não consegue fazer mais questões porque ao invés de fazer questões, você está jogando o tempo fora na síndrome do vai que cai, inventando questões fantasmas para você estudar algo que você supõe que vai cair ao invés de fazer questões. Buf! Esse buff foi dolorido demais. Eu sei, para mim não foi diferente. Deixa eu ver se eu entendi. Eu erro uma questão, vou para as minhas fontes externas e ao invés de estudar só aquilo que me ajudaria a resolver aquela questão, eu dou uma esticada no conteúdo, porque vai que cai, né? Nisso eu estou abrindo mão de fazer outras questões que iriam me exigir coisas que realmente caem para fazer coisas que eu suponho que vai cair. Eu estou abrindo mão de descobrir coisas que eu realmente não sei para ficar achando coisas que eu não sei e gastando meu tempo com isso. Buf, 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 buf. E é exatamente por causa dessa esticada no conteúdo que a sua média por questões fica em torno de 1 hora, muito tempo, com baixíssima efetividade. Ai, Tomás, que vontade que dá de chorar quando eu descubro essas coisas. Mas ainda ficou uma dúvida. Se eu só fechar a comunicação com aquilo que ficou aberto na questão, sem esticar conteúdo nenhum, não corre o risco de faltar as coisas, Tomás? Pode faltar conteúdo, pode faltar assuntos que... Não corre esse risco? Pietra, pensa comigo. Se ao invés de você fechar uma questão por hora, você fechar 6 questões em 1 hora, num dia de estudo de 4 horas, você vai ter fechado 24 questões naquele dia. Quando você faz 24 questões no Dudo, você dá a chance dele descobrir onde estão as suas dificuldades, para justamente não deixar nada ficar para trás. Quando você não faz questões, é que você deixa as coisas para trás. Quando você fica tentando estudar as coisas que você acha que vão cair e não faz questões, é que você esconde aquilo que você não sabe fazer. Claro, não tem nada mais óbvio do que isso. Quanto mais questões eu fizer, mais comunicação eu vou fechar, menor a chance de ficar alguma coisa para trás. Por que eu não pensei nisso antes? Simples como tem que ser. Esse é aquele ponto da conversa que eu odeio, porque eu me pego fazendo uma coisa que eu nem sei explicar porque eu fazia. Ao invés de sentar e pegar as questões e fazer várias questões, eu optava por pegar uma videoaula de 1 hora, 1h30 e ficava lá sentada, babando, assistindo, achando que estava aprendendo. Não faz o menor sentido eu ficar 1 hora, 1h30 sentada, assistindo alguém falando as coisas, ao invés de eu passar 1 hora, 1h30 brigando com as minhas dificuldades. Por que eu fazia isso? Quando eu ouço você falando isso, eu lembro exatamente do que eu fazia. Dependendo do professor, eu ficava horas e horas assistindo videoaula deles. Eu emendava uma na outra, passava um tempão fazendo isso. E eu adorava, porque eu aprendi um monte de coisas legais. Mas eu não queria enxergar que, apesar de ser legal, essas aulas não estavam aumentando a minha capacidade de resolver questões. Eu vou ter que jogar isso na minha cara. Jogar o que na cara? Deixa que eu jogo. Jogar na minha cara que em algum momento eu criei a ilusão de que assistir videoaula é uma espécie de entretenimento que me ajuda a passar. Eu gasto um tempão assistindo videoaula, não consigo passar no Enem, mas a minha consciência não pesa, porque afinal de contas eu estava assistindo a aula, estava estudando. Eu acho que você foi direto ao ponto, mas dói reconhecer isso.
Dói, claro que dói, por isso que a gente resiste. Eu resisti demais, mas teve um ponto da minha preparação que eu precisei ser sincero comigo. Ou eu parava de assistir videoaula, ou eu sabia que eu não seria aprovado. Eu tive que ser radical porque eu não sabia me controlar. Eu assistia videoaula como se fosse um tipo de série com benefícios. Pronto, já me peguei pensando assim. Eu já fiz algumas questões, agora eu vou assistir algumas videoaulas porque é bom que eu aproveito para descansar. Pronto, tarde inteira assistindo videoaula e não voltava nunca mais para as questões. Pietra, quando eu consegui me libertar da síndrome do vai que cai, eu parei de assistir videoaula, consegui tirar isso da minha vida e aumentei a quantidade de questões que eu fazia por hora 6 vezes. 6 vezes. Se você tivesse me falado isso 15 minutos atrás, eu ia dizer que você é um mentiroso. Mas agora eu não tenho como não acreditar que isso realmente acontece. Por isso que é bom a gente conversar sobre o que está acontecendo na sua preparação. Se você não tivesse batido de frente com essa dificuldade, tivesse vindo falar comigo, eu não teria lembrado que eu também passei por isso na minha preparação. Depois que a gente entra na faculdade, a gente esquece dessas coisas. Puxa, Tomás, de vez em quando eu vou ligar para lembrar você de renovar a suvaqueira e aproveitar para você me dar essas dicas de preparação. Quando eu estiver angustiada, vai ser ótimo falar com você. Tá aí, Petra, faz isso. Eu vou adorar falar com você. Mas tá vencido não, viu? Tá beleza. A Pietra estava vivendo um problema super comum que é a síndrome do vai que cai. A pior parte dessa síndrome é que ela come um tempo precioso enquanto você acha que está estudando, você está entregando um tempo muito valioso para uma atividade que não torna você melhor em resolver as questões lá no dia do Enem. O Tomás conseguiu aumentar 6 vezes a capacidade dele de resolver questões em 1 hora, explicou isso para a Pietra e a gente já sabe, como a Pietra acertou 160 questões no Enem, que ela também conseguiu mudar isso na preparação dela. A dúvida que fica agora é quando isso vai acontecer na sua preparação. Valeu!